Graças a Deus. Vamos falar na continuação desta mensagem sobre a cruz de Cristo. Eu estou com o texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo 33, diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoe-lhe, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Este texto sagrado aqui, ele nos transporta ali para a crucificação de Cristo. Tudo iniciou numa noite de quinta-feira, foi madrugada dentro de quinta, na sexta-feira, e aqui Jesus agora ele é crucificado. Nós observamos este texto sagrado aqui, ele nos fala que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, um à direita e um à esquerda. A gente observa que um deles ali, um fala do caminho da verdade, né? O outro fala do caminho do erro. A gente observa que o ladrão da esquerda começou a blasfemar. O próprio diabo colocou as palavras na boca daquele ladrão da cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e a nós também. O diabo queria que Jesus desistisse daquela crucificação. Você vê que o diabo tentando impedir que Jesus consumasse a obra redentora. Então, o da esquerda começou a falar assim. O da direita reprovou. Diz: tu nem ao menos temes a Deus, estando nós em igual sentença. Nós estamos aqui pelo ato que praticamos, mas esse justo nem o mal fez. E voltou-se para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estarei falando aqui neste texto sobre as 7 palavras que Jesus proferiu naquela cruz do Calvário. É interessante que este ladrão da cruz, não sabemos a idade dele, mas ele já tinha mais de 50 anos, porque tem uma história paralela que fala que quando José desceu para o Egito, após Maria engravidar e após o menino nascer, após os magos vêm ali, o anjo do Senhor apareceu a José e disse: olha, retire-te e foge para o Egito, porque Herodes vai tentar matar um menino. E diz a história que José desceu com Maria e o menino Jesus para o Egito, e era muito perigosa aquelas estradas quando eles iam. E nessa ida deles, de repente, os salteadores vieram para assaltar. E um dos salteadores que comandava aquela equipe ali, ele olhou aquela criança, viu o rosto daquela criança brilhar. Ele disse: não, vamos deixar esse casal em paz, vamos deixar eles prosseguir a sua caminhada. Então José e Maria chegaram até o Egito protegidos. Agora, 33 anos depois, essa mesma pessoa que está ali, que não permitiu que fizesse nada ao menino Jesus, esta mesma pessoa está ali na cruz. E eu creio que esse moço agora traz à sua memória aquela lembrança daquele rosto, né? E ele teve possivelmente o entendimento de que aquele menino que um dia ele defendeu, agora era a hora dele recorrer a ele. E ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? O mundo ele dá uma volta, só que nessa volta do mundo você não pode esquecer de Jesus. Entregue a sua vida a Ele, meu amigo, porque só Ele tem o poder de perdoar os teus pecados. Só Ele tem o poder de escrever o teu nome no livro da vida. Então é importante isso aqui. Agora nós voltamos para este texto aqui. Esse da direita diz: tu nem ao menos temes a Deus, estando nós de igual sentença. Nós estamos aqui pelo ato que praticamos. Esse justo nem o mal fez. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aqui o versículo de número 34 diz: disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus agora está na cruz aqui. As pessoas passavam ali maneando a cabeça. Era uma forma típica desta região lá. Quando eles ignoravam uma pessoa, quando eles zombavam de uma pessoa, eles passavam ali maneando a cabeça. E assim eles faziam. Fizeram isso com Jesus Cristo, né? Alguns diziam: olha, ele salvou os outros e não salvas a si mesmo. Se tu és o Cristo, Filho de Deus, desce dessa cruz e creamos em ti também. Olha, tu que disse que destruiu o templo, em 3 dias reedificaria, né? Eles começaram a zombar e a escarnecer de Jesus, porque a cruz de Cristo é exatamente isso. As pessoas que aceitam a Cristo, procuram viver uma vida de fidelidade com Deus, de santidade, ele começa a ser perseguido, até muitas vezes pelos próprios irmãos da igreja. Ah, esse aqui quer ser santo demais, esse aqui quer isso, é aquilo outro, e assim a vida vai levando. Mas prossiga, meu irmão, sendo fiel a Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Então a primeira palavra da cruz chama-se perdão. Eu fiz uma colinha aqui no versículo de número 34, diz assim: Pai, perdoe-lhe, porque não sabe o que faz. Jesus muito ensinou sobre perdão.
Jesus mostrou sobre a importância do perdão. Um dia vamos trazer um estudo sobre o perdão, né? O que é o perdão na real, dentro de um projeto de Deus. Então, se Jesus tivesse ensinado sobre o perdão, mas se ele não tivesse perdoado aqui, os seus ensinamentos seriam tudo em vão. Mas o sacrifício de Cristo e os ensinamentos dele são sacrifícios vivos, santos e poderosos. Que prova disso que Jesus aqui mesmo, naquela agonia, ele disse: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Então, a primeira palavra da cruz, perdoa-lhe. A segunda, hoje estarás comigo no paraíso. Aquele moço disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta foi a segunda palavra que Jesus proferiu naquela cruz. A primeira vem o perdão, segundo uma promessa de Jesus, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Os políticos prometem e não cumprem, mas Jesus promete e cumpre, porque ele é um Deus, né? E quando ele fala, está falado. A terceira palavra, Jesus está ali, quando você lê no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o amado irmão João, capítulo 19, versículo 26 e 27, Jesus está ali na cruz. E ele olha para baixo, ali está quem? Maria, sua mãe. Tinha uma outra Maria, mulher de Clopas, e tinha também a Maria Madalena. Elas estavam ali, naquele momento, sofrendo, porque Maria viu seu filho pendurado no madeiro. E Jesus agora observa que no lado de Maria está João. Este João não é o irmão de Jesus. Esse João era o filho de Zebedeu. Aqui no texto de João, diz o discípulo que o amava. João nem fez questão de mencionar o nome dele como ele se identificando, mas o discípulo que Jesus amava, que era o próprio João, o escritor do Evangelho, o escritor das 3 epístolas, o escritor também do livro de Apocalipse. E quando Jesus olha para João, ele diz: eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, diz: mulher, eis aí o teu filho. E a partir daquele momento, diz a Bíblia, que João assumiu a postura e puxou Maria para junto dele, e possivelmente deve ter cuidado dela o resto dos seus dias. A gente observa aqui, então, a terceira palavra de Jesus: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Esta é a terceira palavra da cruz. A quarta palavra da cruz, Jesus está ali em Mateus capítulo 27, versículo 46. Jesus diz uma palavra muito interessante: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, no aramaico, eles usavam a expressão Eloi. Você vai observar que em alguns textos da Bíblia aparece a palavra Eloi. Eli foi quando traduzido para já o hebraico. E a expressão Eli, eles chegaram a entender: vejam, ele está chamando por Elias. Nada a ver. Jesus estava dizendo Eloi. E agora Jesus fala essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Se você voltar lá para o Salmo de número 22, e o verso 1 já tinha essa expressão. Há 1050 anos antes de Cristo vir à Terra. Aquele salmo é o salmo messiânico que fala dessas palavras que Jesus ia dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra da cruz, Jesus disse: tenho sede. Está lá em João, capítulo 19, versículo 28. Jesus disse: tenho sede. Naquela cruz, Jesus 100% homem e 100% Deus estava no sofrimento ali, e agora Jesus disse que tinha sede. E os homens pegaram vinagre, colocaram numa esponja e deram para Jesus, mas Jesus não tomou. Eles faziam uma mistura ali para que aquilo pudesse adormecer a pessoa e a pessoa não sentir tanto a dor. Era cruel a forma como a pessoa passava pela crucificação. É interessante que a cruz que Cristo levou não era a cruz que seria para ele levar. A cruz que ele levou seria a cruz que Barrabás teria que levar. Um dia antes da crucificação, o carpinteiro vinha e media o tamanho da pessoa, do réu, que ia conduzir aquela cruz, aquela parte da cruz até o Gólgota, até o lugar da caveira, né? Então ele vinha e media para aquela pessoa. E Jesus levou uma cruz que não era dele. Você observa que mais adiante, depois de tantos açoites, ele não conseguiu chegar. E havia ali um moço cruzando ali, chamado Cirineu. E esse Cirineu conduziu a cruz de Cristo até o lugar da caveira. É interessante que ele era um viajante, ele estava passeando por ali. Tem pessoas que são assim, viajantes,
fico especulando as coisas, observo, às vezes acontece um acidente, né? Ali tem pessoas ali destroçadas por aquele acidente de veículo, os curiosos vão para perto para assistir. Não faça isso. Siga o seu caminho, ore a Deus, peça misericórdia por aquelas vidas que estão ali. Deixe que quem cuide daquela situação, os paramédicos que são chamados, a equipe dos bombeiros, a polícia, eles é que são as pessoas que têm que estar ali. Não sejam curiosos, porque pode acontecer com você que nem aconteceu com esse Cirineu. Ele foi ali como um curioso, um espectador, começou a assistir aquele espetáculo, aquela cena, e depois acabou sobrando para ele. Ele teve que conduzir aquela cruz. Então, meu amigo, você passar numa situação dessa, siga o teu caminho, ora a Deus, peça a Deus misericórdia, ore por aquelas vidas que estão ali, muitas vezes, os corpos destroçados pelo acidente, mas não seja curioso para ver o que está acontecendo. Isso é muito perigoso. Então, nós vimos aqui a quinta palavra da cruz. A sexta palavra da cruz está consumado. João capítulo 19, versículo 30. A Bíblia diz que Jesus foi pendurado e por volta da hora sexta, que é o meio-dia, até a hora nona, que é às 3 horas da tarde, Pai, Jesus diz: Pai, está consumado, em tua mão entrego o meu espírito. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Tinha um véu no templo lá, que ele separava lá, fazia separação do lugar santo dos santos. Esse véu ele media em torno de 18 metros de comprimento e 9 metros de altura. Este véu foi rasgado. Você imagina um anjo pegando e puxando de ponta a ponta aquele véu do templo, o véu da separação. A obra estava consumada na cruz do Calvário e o diabo não queria que isso acontecesse. Por isso, ele usou aquelas multidões para zombar de Jesus, escarnecer de Jesus. Ele usou aquele próprio ladrão da cruz que estava à sua esquerda. Disse: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti e a nós também. Jesus tinha o poder de fazer isso, mas Jesus não estava ali para obedecer à voz do diabo, não. Jesus estava ali para consumar a obra redentora, meu amigo, minha amiga, para que eu e você pudesse um dia crer nesse sacrifício vicário de Jesus Cristo, entregar nossa vida a Ele e poder ter uma eternidade feliz, porque aqui tudo é transitório, tudo é passageiro aqui, mas a eternidade com Cristo vai ser algo maravilhoso. E a sétima palavra foi: Pai, está consumado, em tua mão eu entrego o meu espírito. Jesus ali consumou a obra redentora, né? Foi muito lindo. A Bíblia diz que houve treva sobre a face da terra, do meio-dia, da hora sexta até a hora nona, às 3 horas da tarde, do horário de Brasília. A Bíblia diz que os sepulcros, muitos dos sepulcros se abriram, e muitos dos santos que estavam foram vistos entrando na cidade santa. A Bíblia diz que tinha ali um centurião, e quando viu aquele moço, aquelas cenas, né, um pequeno terremoto que houve, esse moço, ele disse, olhou para Jesus e disse: este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Meu amigo, creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que Jesus é o Salvador do mundo. Não faça como esse centurião aí, que foi uma das pessoas que acompanhou todo o sofrimento de Cristo, foi uma das pessoas que talvez estava comandando essa escolta para açoitar a Cristo, e agora ele está ali. Mas ainda bem que ele reconheceu a tempo. Ele olhou e viu aqueles fenômenos da natureza, algo de extraordinário, que eles nunca tinham visto, né? E ele disse: este homem, na verdade, em outras traduções diz, este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador da humanidade. Ele veio a este mundo morrer por mim e por você. Você observa que os crentes não precisam estar acendendo vela, os servos de Deus não precisam estar matando animal pelas esquinas, porque o nosso Cordeiro Pascal é Jesus. Morreu para que nós não precisássemos de sacrifício de espécie alguma. Nós oramos, jejuamos, lemos a Bíblia para consagrar nossa vida a Deus. Mas o sacrifício foi o de Jesus. Uma certa feita eu vi um pregador, um ensinador na escola dominical ensinando que no período do milênio vai haver sacrifícios. Eu chamei ele e conversei com ele à parte: meu irmão, nunca mais repita isso, porque o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. Não haverá mais sacrifício. O de Jesus Cristo foi um sacrifício completo, cordeiro puro, imaculado, incontaminado. Jesus morreu para que eu trouxesse esta mensagem da cruz para você. As 7 palavras da cruz: perdão, promessa, né? Colocando a sua mãe sobre a responsabilidade de alguém, né? Deus meu,
tenho sede. Tudo isso Jesus passou por mim e por você. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.